Imagine o maior investidor de todos os tempos. Um homem que atravessou crises como 1987, a bolha da internet em 2000, o colapso de 2008, a pandemia de 2020 e, mesmo assim, sempre manteve sua filosofia intacta: comprar boas empresas e segurá-las por décadas. Um homem que ensinou gerações a manter a calma em meio ao caos, que dizia que o segredo para enriquecer era simples: investir em negócios sólidos, reinvestir os lucros e esperar. Agora, imagine esse mesmo investidor jogando tudo isso fora. Foi exatamente o que aconteceu em 2024. Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha, tomou uma decisão tão radical que está deixando todo o mercado em alerta máximo. Em um movimento completamente fora do padrão, ele vendeu cerca de 50% de todo o portfólio da Berkshire Hathaway, 16 empresas no total. Não estamos falando de alguns milhões ou até mesmo bilhões. Estamos falando de mais de 150 bilhões de dólares em ações vendidas. Para você ter uma ideia da dimensão disso, esse valor é 6 vezes maior do que qualquer outra venda histórica que Buffett já tenha feito. É mais do que o produto interno bruto de países inteiros, como o Marrocos. Esse movimento não tem precedentes. Nem nas crises mais severas, como a de 1987, o colapso das .com no início dos anos 2000 ou o colapso financeiro de 2008, Buffett havia se desfeito de tantos ativos de forma tão abrupta. Isso nos leva à primeira grande pergunta: o que mudou? O que está por trás dessa virada de estratégia tão brusca? O mais impressionante é que Buffett agora está com mais dinheiro parado em caixa do que o valor total de ações que ainda mantém. Para um investidor que passou décadas dizendo que dinheiro parado é prejuízo, isso é quase um grito de socorro silencioso. Mas por quê? Porque ele acredita que o momento de risco chegou a um ponto tão extremo que, para proteger o capital, a melhor alternativa é sair da mesa. Atualmente, cerca de 320 bilhões de dólares da Berkshire estão alocados em títulos do Tesouro de curto prazo, que basicamente funcionam como um cofre ultra seguro para guardar dinheiro. E essa escolha remete a um período distante da história, 1969, quando Buffett fez algo semelhante antes de uma longa sequência de crises. Naquele tempo, ele considerou que o mercado estava irracionalmente caro e optou por se retirar por completo. A história, como sempre, se repete. E parece que estamos vendo esse filme novamente. Buffett não toma decisões aleatórias. Ele tem apenas 4 razões muito específicas para vender uma ação: necessidade de caixa para uma nova oportunidade, perda de confiança na gestão da empresa, perda de confiança no modelo de negócio ou supervalorização excessiva do ativo. E nesse momento, parece que todas essas razões se encontraram ao mesmo tempo em seu portfólio. Uma das primeiras ações vendidas foi a Snowflake, uma empresa de tecnologia da qual Buffett nunca foi fã, apesar de tê-la adquirido anos antes. Foram vendidos aproximadamente $1 bilhão. O motivo? Muito provavelmente a falta de confiança nas projeções de lucros. Snowflake sempre esteve fora do perfil Buffett raiz, sem lucros consistentes, modelo ainda em amadurecimento e alto risco. A venda foi, ao que tudo indica, uma correção de um investimento que não se encaixava com a filosofia original da Berkshire. Em seguida, ele se desfez de parte de sua posição na Chevron, uma das grandes petroleiras dos Estados Unidos, com uma venda na casa de $1,1 bilhão. Essa talvez tenha sido a venda mais clássica, um movimento de realização de lucros. O petróleo subiu, os lucros vieram e Buffett colocou esse dinheiro no bolso. Mas, ao mesmo tempo, pode ser também um sinal de que ele acredita que os tempos áureos das petroleiras estão com os dias contados, seja por causa da transição energética, seja por uma desaceleração econômica. Outro movimento curioso foi a venda de cerca de $2 bilhões em ações da Liberty Sirius XM,
uma empresa que fazia parte da carteira há algum tempo. Essa venda deixou muitos analistas confusos. Não ficou claro se era uma questão de reestruturação interna, uma jogada tributária ou até uma arbitragem estratégica. Mas o ponto importante é que até ativos considerados neutros ou de menor risco foram eliminados. Mas nada se compara ao que veio a seguir. A venda de quase 11 bilhões de dólares em ações do Bank of America, uma das instituições financeiras mais sólidas do mundo e um dos investimentos mais consistentes de Buffett ao longo dos anos. Essa venda é extremamente simbólica, porque mostra uma possível perda de confiança no setor bancário como um todo. E isso é grave, especialmente num cenário onde bancos vêm sofrendo com retiradas em massa, aumento das taxas de juros e instabilidade global. Se até Buffett está desconfiado dos bancos, talvez seja a hora de acendermos o alerta vermelho. Mas o verdadeiro terremoto veio com a decisão mais impactante de todas: a venda de 44% da sua participação na Apple, o coração da carteira da Berkshire Hathaway. Estamos falando de cerca de 138 bilhões de dólares, a maior venda individual de ações da história da empresa. Buffett sempre considerou a Apple como uma empresa de consumo com um toque de tecnologia. Ele dizia que era o negócio mais extraordinário que já havia visto desde a Coca-Cola. Então, por que vender quase metade? A resposta pode estar em vários fatores: uma possível supervalorização do papel, dúvidas sobre a inovação futura da empresa ou até mesmo uma percepção de que a dependência do ecossistema da Apple está atingindo seu limite. Seja qual for o motivo, é quase como ver um capitão abandonando o navio que ele mesmo ajudou a construir. E se você acha que isso tudo é exagero, preste atenção a mais um detalhe crucial. Pela primeira vez em 6 anos, Buffett parou de recomprar ações da própria Berkshire Hathaway. Isso mesmo. Ele, que sempre considerou as ações de sua empresa uma pechincha, agora acredita que até elas estão caras demais. Ou seja, ele está dizendo: nada mais está barato, nem o que eu mesmo controlo. Agora junte todos esses sinais: vendas massivas, fim das recompras, crescimento do caixa, migração para títulos públicos, abandono da Apple, saída do Bank of America. Tudo isso está desenhando um único e poderoso recado. Warren Buffett está se preparando para um grande colapso nos mercados. E como sempre, ele não faz alarde. Buffett nunca sobe num palco e diz: "Vem crise por aí." Ele simplesmente age, silenciosamente. Mas quando ele age dessa forma, é como se estivesse gritando com os investidores atentos: "Atenção, prepare-se." O que ele vê que nós ainda não vemos? Um crash iminente, uma recessão global, um colapso no sistema bancário? Não sabemos. Mas o que sabemos é que ele raramente erra. E quando toma medidas drásticas, é melhor prestar atenção. A pergunta que fica agora é muito simples: você vai se preparar ou vai ignorar esse aviso? A história está se desenhando bem na nossa frente. E muitas vezes, os maiores alertas vêm disfarçados de silêncio. Buffett não precisa falar. Ele já está agindo. Se esse conteúdo abriu seus olhos, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se para não perder os próximos alertas. Os grandes investidores não seguem a manada, eles leem os sinais e agem antes de todo mundo. Até a próxima.